Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Oi? Tudo tranquilo? Estamos... O microfone está com problema. Deixa a trilha rodando, Matheus. Muito boa tarde, um pouco atrasado aqui com questões técnicas. A música de fundo é talvez uma das músicas que eu mais goste. Hoje é o Dia Mundial da Música. Todos nós temos a nossa trilha sonora que nos faz lembrar de momentos das nossas vidas, dos melhores momentos e dos piores momentos. E quem sabe você pensa um pouco hoje sobre as músicas que fizeram parte da sua vida. Hoje também é o Dia do Idoso. Uma programação extensa está sendo desenvolvida na cidade, a gente vai falar sobre isso. E também iniciou na manhã de hoje, nós cedinho, eu e o Marcos Luft estávamos no lançamento da programação do Outubro Rosa, ocorrida no belo auditório do Procon. Eu conversei com o Portalete por lá e o Portalete me contou a forma com que aquele local foi otimizado para receber como espaço público palestras, encontros, enfim, a partir de verbas oriundas de multas, de adequações, e está muito bem estruturado no último andar ali do antigo fórum e da atual Secretaria da Saúde. Pois está comigo o meu amigo Francisco Medeiros. Qual a trilha sonora da tua vida? Tu teria uma, assim? Eu gosto da Latinoamérica. É de um grupo de peruanos louco lá que faz uma viagem dos Andes por toda a incursão sul-americana. Eu acho bem legal aquela. Muito bem, algo absolutamente a ver com a tua postura, assim, nada de imperialismo yankee ou coisa assim. Né? Estava estudando essa semana aqui, inclusive eu acho que a gente tem que repensar o nosso ícone como garrão do Brasil e sim como centro da Latinoamérica, né? Está no centro daqueles que nos têm uma maior inserção, pelo menos de aproximação cultural. Então, ao invés de rever o fundo da matriz brasileira, a gente partir para uma inserção muito maior na Latinoamérica, que talvez nós evoluímos em alguns pontos, principalmente no cultural, né? Exatamente. Melhorar nossa e educação, tem tanta melhorar coisa nossa interessante. instrução. Tem tanta coisa interessante, né? Por exemplo, a forma. Vamos pensar um pouco no Paraguai. A forma com que os meios de comunicação, a intelectualidade litorânea brasileira fez com que nós olhássemos para o Paraguai de uma forma sempre melancólica, de uma forma que as coisas de lá são falsas, ou enfim, se ganhou apelido, os locais que vendem porcarias da China ganharam o apelido de paraguaizinho. E não tem nada a ver com o Paraguai, rapaz. A coisa é lá da China. Né? Então, nesse sentido, e a gente vendo, conhecendo alguns paraguaios, indo além de Ciudad del Este, a antiga Porto Stroessner, entrando adentro do Paraguai, se vê um país rico. Se vê rico, que eu digo, na questão cultural. Sim. Essa história de não negar suas origens e manter duas línguas como línguas oficiais, enfim. E tu, como uma pessoa ligada às questões da geografia, né? Como que tu vê isso, Francisco? Eu tenho a mesma análise do Paraguai como uma análise do brasileiro para a sua periferia. Né? É o olhar da periferia. A periferia é diferente, a periferia é pobre, a
periferia segregada e tem que ser tratada de forma diferenciada. A mesma coisa para os países de língua espanhola, que são rotulados como de grupos indigenistas, dominados ou catequizados ou explorados por malfeitores bolivarianos que querem se levantar contra o mundo capitalista, se perdendo, enfim, a matriz cultural. Sempre uso o Uruguai como referência, para o Uruguai tem um nível de instrução bem melhor, principalmente na questão antropológica, que o Brasil, e esse olhar antropológico faz com que ele entenda o uruguaio, a sua caracterização enquanto sulista, né? Eu sou de um país que é o nome de um rio, então o rio já me dá a alma que eu tenho que ter para o meu país. Eu tenho que ser contínuo, eu tenho que transitar, eu tenho que fluir e ir para o mundo quando eu encontro nas águas ali o Mar del Plata lá embaixo. Então, esse olhar a gente não consegue aproximar porque aquilo que está periférico a nós ou que ganha um rótulo fica estigmatizado, sabe-se lá quando vai conseguir mudar essa visão. Eu gosto muito do Paraguai, conheço alguns professores paraguaios que são muito interessantes, principalmente na questão das cidades, sempre aquela questão da dicotomia, de como transformar uma cidade em uma cidade mais humana, que é o ponto principal das discussões para qualquer um que faz geografia ou para qualquer um que queira conviver melhor no lugar que vive. Então esse é um ponto. Como transformar a visão da periferia para uma visão da igualdade. Eles são tão ou melhores que nós em vários pontos, mas nós temos aquele estigma para com eles. Interessantíssimo isso. Eu até tinha pensado a gente falar um pouquinho sobre futebol, mas não vamos falar sobre futebol. As pessoas já estão tristes que chega, né? De um lado, o pessoal, os colorados que ficaram na 6ª posição, afinal, o Grêmio ficou em 5º, né? Se bem que isso não significa absolutamente nada. Mas teve de tudo, né? Daí se reclama de pênalti. A minha reclamação que eu faria é o seguinte: eu acho o tal do gol qualificado, uma grande aberração, para não usar outra palavra. No caso da Libertadores, eu acho que é muito claro essa aberração. Os caras vão jogando, sempre gol qualificado, né? E daí os times ficam pendurados por isso. Às vezes acontece como... é o caso dos empates do Grêmio, então se vamos entrar nessa questão e tal. Chega no final da Libertadores, não tem mais gol qualificado. Não tem. Ou seja, os caras, a própria regra que conduz toda a disputa, o certame, um campeonato que, né, todo mundo quer participar, daí quando chega no fim não tem mais, ou seja, eles mesmos desqualificam o gol qualificado. Pra mim tinha que ser o que tem mais pontos ali ganha. Fez 2, 3, 5, 10 gols. Porque gol é gol em qualquer lugar, rapaz. Gol é gol em casa ou gol fora. Claro, tem essa vibração, mas e o pior é a FIFA incentivar isso, né? Então fica isso aí mais uma vez. Nem na praia os gremistas dos colorados chegaram dessa vez. Pois outra questão é a questão que está esquentando aí o debate. No começo dessa semana, o Fábio Simon, por exemplo, aqui no Face hoje, já chamou a atenção, convocando todo mundo para que as pessoas presenciem o debate na Câmara de Vereadores na segunda-feira sobre a questão das diárias. O vereador Pedrão aí já quer que elas sejam reduzidas para 50% e tal. A cidade, o legislativo santo-angelense foi escolhido, vamos dizer assim, ocupa uma posição de destaque no estado como a segunda Câmara de Vereadores que mais gastou em diárias. Só perdeu para Tramandaí, né, que o pessoal de Tramandaí conseguiu superar. É um absurdo isso, né? Que isso é dinheiro público, dinheiro público com todas as letras. E daí tem os campeões, os vice-campeões e tal. O que tu me diz disso, Francisco? Na verdade, eu vejo a diária como uma verba indenizatória para aquilo que tu realmente fez. Então, se eu tenho de ir, eu acho que tem de o vereador
estar em Porto Alegre em alguns momentos que ele é importante. Se eu vou ter a discussão da ampliação de um hospital, eu, quanto vereador, tenho de estar lá para saber o que vai acontecer. Do meu hospital, da minha cidade. Hospital na minha cidade, do posto de saúde da porque minha esses região. cursos aí, isso aí já tá mais do que... Isso aí é uma coisa assim, ó. É uma aberração. Vamos dizer que inclusive tenta fazer uma regulamentação no Tribunal de Contas do Estado para frear essa farra de curso aí, porque tem gente abrindo empresa de curso e ficando especializado em cursos, mas pelo que eu sei, pelo que eu analisei ali, não é a questão dos vereadores em Santo Ângelo, eles não vão para cursos em outros estados, eles simplesmente né? vão. Eles vão para trabalho em Porto Alegre, então se eles dizem que vão a trabalho, eu acredito. Claro, a diária de R$500 eu acho um valor alto. Apesar do custo estar elevado em Porto Alegre, um hotel ser em torno de R$150, R$160, pouco mais, R$150, tu consegue se alimentar manhã, tarde e noite e fazer o teu trânsito lá de táxi. Então, tem condições de reduzir esse valor, né? Tendo em vista que tu não paga o teu deslocamento com a diária. O deslocamento é ressarcido da forma como foi viajar, ônibus, avião, enfim, né? Tu ganha essa verba indenizatória. Tá, e muito alta, eu acho alta. Essa verba das diárias, ela é só esse dinheiro ou existe mais alguma coisa que o vereador ganhe e que... Como é que funciona isso, Francisco? Eu não sei qual é que é o trânsito dos subsídios dos vereadores. Pelo que eu sei, eles têm o direito a um assessor, né? Que é o cara que cuida do gabinete dele ali, que também tem um papel importante para desempenhar a atividade parlamentar. O vereador não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas entende-se que, não sei, talvez alguma coisa de telefone, eu não sei qual é que é a subvenção que eles têm. Mas o que eu posso dizer? Há um exemplo, por exemplo, da cidade de Santa Rosa, em que o hospital entrou em crise e ia demitir 200 funcionários, e foi feita uma força-tarefa, então, digamos assim, entre Câmara de Vereadores e Prefeitura, que faltava ali R$200 mil mês para fazer a subvenção da folha dos funcionários lá, e a Câmara de Vereadores e a Prefeitura acordaram em repassar esse erário para o hospital. Então foi feito um esforço através dos vereadores, esforço de economicidade, eles baixaram a folha que eles tinham e repassaram esse valor para o hospital em acordo com a Prefeitura, que inteirou uma parte maior, foi R$200 mil, a Prefeitura inteirou 130, 140, não vou precisar os valores corretos, e a Câmara o que faltou. Então, esse entendimento, né, em momento de crise, que é importante tu ter um gestor que possa fazer, afinal, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, é dos impostos. Então, eu presenciei essa semana uma crise da audiência pública também, por isso estou aqui, a crise das cirurgias eletivas. Então, se está faltando dinheiro para cirurgias eletivas, por que não se faz um acordo entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para que se amplie o repasse para o hospital fazer mais cirurgias? É uma coisa simples. Sem dinheiro, um hospital não tem como fazer procedimento. Se eu tenho como economizar, aí então em algumas viagens, eu não sei, em alguns cursos ou talvez em alguma busca de dinheiro para cirurgias em Porto Alegre, eu posso reverter isso para o hospital e eu vou ter automaticamente a população atendida, né? Claro, são pesos e medidas que fica a critério de cada um, né? Se eu fosse, né? Mas como não sou nada, eu estou aqui dando um exemplo do que poderia ser feito. Não desmerecendo o trabalho dos vereadores, até porque foi dito hoje que vai ser apresentado a contrapartida destas viagens, né, com recursos de emendas parlamentares, enfim. Vamos ver e analisar, então, o que é posto ali por eles, mas o povo é o dono da razão. Se ele julgar que isso não está de acordo, então depois ele faça a escolha dele de maneira correta para que isso não aconteça mais. Mas aí a coisa se torna complicada porque as pessoas esquecem, o eleitor esquece disso mesmo. Isso aí tá mais do que comprovado. Mas aí tu tem que pensar assim, ó, Fábio, eu tenho ali, por mais que não seja moral, né, porque legal é, sim, por mais que não seja moral, é a prerrogativa legal de cada um, o recurso está ali, ele não necessariamente tem que ser gasto, ser apropriado, o dinheiro que está lá para gastar, não, né? Então isso vai de cada um. Agora, se o eleitor do camarada lá que fez essa apropriação ali julgar que isso é correto, bom,
Eu posso criticar, eu posso cobrar para que o vereador que eu votei haja de forma para que isso não ocorra, mas o cara tem um respaldo lá de 1%, 1,5%, 2% da população que votou nele. Sim. Né? Então, é tudo um jogo muito perverso da política. Pode não ser moral, mas é legal. Sim. E aí essa legalidade tem de ser cobrada principalmente daqueles que empenharam o direito sagrado do voto nesse cidadão. Né? Ou então que esse cidadão reveja, repense ou amplie seu conhecimento sobre a política para que isso não ocorra. E aí é um ponto principal. No momento que tu tá fazendo política, como eu posso dizer que agora estou participando disso, a cobrança vem, ela vem dura, ela vem de forma incisiva, enfática, e eles te botam contra a parede para saber o que está acontecendo, o que tu tá fazendo e como é que tu tá aí, tá ganhando diária. Então a farra da diária também, né, do que tá lá em Porto Alegre. Não, eu nunca tirei diária, uma determinação do gabinete que só é autorizado em casos em que ocorra um deslocamento, por exemplo, para uma audiência em Uruguaiana, em São Borja, seja lá onde for, e que se faça extremamente necessário o pernoite no local. Senão Sobre volta essas no mesmo condições, volta no mesmo dia, posa em Santo Anjo, todo mundo tem casa aqui, ninguém ganha um pila. Né? Isso está tudo lá no portal da transparência, detalhado, alguma coisa que pode ser entregue aqui na Câmara de Santo Anjo, que é uma das mais transparentes do Rio Grande do Sul, a quarta mais, não dá para tirar esse mérito, é que seja posto então um resumo do que foi feito. Foi em audiência pública para tratar tal, porque fica muito vago. Ele tirou diária, mas ele tirou para quê? E se isso é uma coisa, e se o vereador ele é bem organizado, seja ele ou a sua assessoria... Mas ele tem de ser, porque senão ele não aprova. Não, exatamente, mas o que eu quero dizer? A própria agenda do vereador se transforma no relatório. Se ele cumpria essa agenda, e eu vou te dizer uma coisa, há 20 anos atrás, essa política que tu falavas aí, não existia nada de portal de transparência, coisa assim, mas existia essa visão de moralidade, por exemplo, até 350 quilômetros de Porto Alegre, tá? Ou beirando os 400, no limite, vamos dizer, mais ou menos aqui, Ijuí, um pouco mais, né? Ou um pouco menos. A partir de Cruz Alta para cá. Se voltava no mesmo dia. Sim. Saía-se muito cedo de Porto Alegre, 4:30 da manhã, para estar bem cedo, 7:30, 8 horas, fazia toda a ação política ou de, né, se desenvolvia a agenda, e à tarde, no final da tarde, se voltava para a capital. É puxado para quem está nessa função de assessor ou coisa assim, mas é uma forma também, né? Claro que daí se recebia meia diária, que era o valor para alimentação. Sim. E quando se tem... Porque o que acontece muitas vezes? Nessas atividades no interior, sempre tem um almoço ou alguma festividade, alguma coisa assim, que não se precisa gastar efetivamente o valor da diária. E aí entra a questão moral. Se tu não vais num restaurante, né, tu tens locomoção, tu tem o transporte, seja, né, enfim... Bom, o que pode ser proposto, então, ao invés de ter um valor fixo, um reembolso por despesa? Trago o comprovante das notas justificadas com CPF, estabelecimento registrado, lá naquele nota local, fake, não né? nota fria. Não nota fria, uma coisa certificada, apresento, tá aqui, junto do relatório da viagem, esse aqui é o que eu tenho, tal, o que eu fiz, eu ressarço isso, até porque tudo bem, o salário do vereador é alto, R$3.500 líquido, é um bom salário para Santo Anjo, né? Mas a viagem ela tem um custo, e esse custo, digamos assim, se concretizar de maneira correta, é retorno para a sociedade. Então, claro, o valor choca, o valor é grande e absurdo. Mas, né, muito dinheiro. Fica a critério de cada um. Francisco Medeiros, ele no sábado, ele tem uma atividade a partir das 10 da manhã e que eu gostaria de divulgar no sentido não de se pensar isso no sentido político partidário, mas na importância da participação do jovem na política.
Ele estará participando entre um dos debatedores, que juntamente com a Luane Possebon e o Maurício Loureiro, perspectivas e metas para 2016 da juventude do PDT. Na verdade, esse evento é um grande encontro que nós pretendemos fazer, apesar de toda a dificuldade que está sendo, né? O cenário, a crise ética, a crise moral, a crise institucional que passa a política distancia principalmente os jovens. É aquele rótulo que nós comentamos aqui também dos 2 anos, né? Político é ladrão, político é sem vergonha, isso, aquilo. Mas se nós, pessoas de bem, não nos importarmos e nos dispormos a participar, o meliante, o cara mal intencionado, aquele não preparado, vai ocupar o lugar que está lá disponível. O que pega diária, tudo isso que a gente estava falando até agora. O que o cara que não está tão bem preparado, muitas vezes, para fazer a função, vai assumir. Não tem lugar vago. Né? Então, isso que a gente defende bastante. Tem de participar. E nesse Perspectivas e Metas, nós vamos fazer essa avaliação, então, da perspectiva sombria, perspectiva macabra, que é a participação política, mas dentro disso existem algumas metas e pautas positivas que podem ser empregues, né? Principalmente para a juventude, que está tão carente de políticas inclusivas, assertivas, morais em Santo Ângelo, na região. 13 horas e 49 minutos, nós vamos ao intervalo do Café Missioneiro e retornaremos em seguida falando sobre o lançamento a atividade do Dia do Idoso que ocorreu na manhã de hoje, numa palestra importante sobre superendividamento e a vulnerabilidade que os aposentados e pensionistas vivem. Em relação a isso, a gente fala em seguida. A melhor. Estamos de volta com o Café Missioneiro, trazendo à tona aqui algo que merece ser divulgado, comentado e elogiado. Hoje é o dia 1º de outubro, que se comemora o Dia Mundial do Idoso. E em Santo Ângelo está sendo desenvolvida uma programação que é denominada de Segunda Semana do Idoso de Santo Ângelo. Só que é uma semana que dura 2 semanas. E isso é muito bom, isso deveria ter esse tipo de programação de uma forma bem mais efetiva durante todo o ano. É uma sequência de palestras e atividades que começaram hoje e seguem até o dia 15 de outubro, com programação diária toda a programação está no nosso site. Na manhã de hoje, a denominação, o tema da campanha desse ano é Idoso Ame, Cuide e Proteja. E eu gostei muito, que é um tema que a gente já falou muito aqui, Francisco, com as participações do Portalete aqui nesses 3 anos de Café Missioneiro, sobre a vida financeira do idoso, que muitos filhinhos queridos resolvem usar o nome do idoso da família para comprar um smartphone, por exemplo, né? Que isso é um absurdo. O idoso tem o seu dinheirinho contadinho, certinho, e facilidades, que na verdade não são facilidades, fazem com que este idoso tenha grande parte da sua verba que poderia ser aplicada para uma vida mais tranquila, para pagar o telefone celular moderno do filhinho ou do netinho. Já que falamos tão mal, ou pelo menos criticamos alguns pontos da Câmara de Vereadores, tem que elogiar que foi feita uma lei municipal para a criação do Conselho Tutelar do Idoso. Foi aprovada, mas como existe uma prerrogativa legal e que quando despende de erário só pode partir do Executivo. Sim. Né? Mas foi encaminhado como projeto de sugestão e não foi aceito. Mas o que seria esse Conselho Tutelar? Que inclusive tem eleição esse domingo, né? O Sim. Conselho Tutelar das Crianças que funciona. Exatamente. Exerça o direito, vão lá e votem, por favor. Corretamente também, né? Sim. Mas o que é o Conselho Tutelar de Idoso? Nos mesmos moldes, tem uma denúncia de maus tratos para idosos, vai lá, verifica se não tem condições, Maus leva pro tratos abrigo. não é só gritar
Maus tratos é isso que eu estava falando. Negligência, Não é abandono, de é a utilizar, proteção se do valer dinheiro. do dinheiro do idoso. Isso, o idoso, depois de uma certa idade, ele vira uma criança. Eu participei da vida, da rotina dos meus dois avós, do meu avô e da minha avó, o avô paterno e a avó materna, que moraram conosco um tempo, quando eles ficaram velhinhos ali, eles voltam a ser crianças. Então, com uma criança tu faz aquilo que tu quer, e tem muitos filhos ou algumas pessoas mal intencionadas que se aproveitam disso. Então é extremamente precária essa situação. Hoje, isso é uma pesquisa da FEE, que daqui 20 anos vamos ter daqui 25 ou 30 anos, quase 60% da população do Rio Grande do Sul de idosos. E aí, 30 anos é um passo. O que nós estamos fazendo para nos preparar para isso? E o incrível, assim, ó, é que a gente, vamos pensar o seguinte, a gente olha para um idoso e imagina, hoje pela manhã, o senhor Alcides Bazana, que é uma pessoa que eu conheço desde que eu era muito, muito criança mesmo, que é o presidente da Associação dos Pensionistas e Aposentados, e que é um representante já há muito tempo desse segmento, né, com uma luta pessoal, assim, com uma dedicação. Desde que ele se aposentou, ele resolveu adotar isso. Hoje ele fez uma manifestação absolutamente sentimental lá, no lançamento do Outubro Rosa, porque as atividades, uma seguia a outra, então foi uma coisa meio mixada, vamos dizer assim. Ele se manifestou dizendo que estamos todos no mesmo trem. Sim. E esse trem, quando ele falou isso, eu imaginei, né, que é algo que está em curso, em alta velocidade numa ferrovia, mesmo que isso seja apenas uma figura de linguagem. Mas eu penso muito, eu tenho 51 anos. Eu penso há 20 anos atrás, Que tu não pensava que eu nisso. tinha 31, e eu penso em 20 anos à frente, se eu estiver vivo, que eu terei 71. E essa mostra que a vida da gente, ela é muito curta. Porque aos 31 anos, tu acha que tu tá começando alguma coisa. Tá na flor. Tá na flor. E agora, 20 anos depois, eu já enxergo a coisa absolutamente diferente. Vendo, não que vou assim declarar uma visão de medo da morte, nada disso. Mas a gente passa a pensar nessas coisas pelas referências que a gente tem. Os 20 anos que se passaram e os 20 anos que virão. E aí, naquele momento, eu absolutamente me emocionei com a fala dele, ali naquele encontro, dele ser um idoso que está ali de pé, lutando pelos direitos de muitos idosos que não se preocupam com isso, mas que são vítimas, muitas vezes, de todas essas situações que o idoso está submetido. Então é muito legal ver um ancião ali de pé, em meio a tantos jovens, fazendo um discurso ativo e desse. participativo, né? Exatamente. Lúcido. Então, a grande dificuldade, meu grande medo, acho que todo mundo é envelhecer com lucidez, mas a Medo não, farmacologia- vontade. vontade. A farmacologia está permitindo cada vez mais isso. Tanto é que já se tem uma alteração muito grande disso. Eu lembro quando minha avó tinha 55 anos, era grisalha, né? A vozinha com a pantufinha e o chinelinho. Minha mãe, com 55 anos, fez uma plástica da orelha até o pé e virou uma nova mulher. Mas que beleza! Muito Então, bem. é uma alteração de perfil que permite pensar a partir dos 70, então, para o envelhecimento, né? A questão da doença ou alguma coisa mais séria. Se tu teve aquela vida regrada que nós comentamos uma vez aqui, né? Dos ciclos da vida, dependendo como foi teu estágio dos 30 aos 45. Então, é de se pensar sério sobre isso, com políticas públicas, com uma cidade programada para o envelhecimento das pessoas, né? Eu tenho que ter uma cidade acessível, eu tenho que ter uma cidade em que a pessoa idosa possa entrar no ônibus. Aquele exemplo do meu avô, que se acidentou com 50 e não pôde até os 90 andar de ônibus mais porque não movimenta uma perna. Né? Então tem sérias coisas que E ser a gente que está discutidas e aqui implementadas. terminando o programa, um comentário de algo que me incomoda nesse centro aqui da cidade, de pessoas
eu posso falar delas porque elas devem estar ouvindo funk ou sertanejo a todo volume dentro de um carro, então eu posso falar dessas pessoas. Eu vejo todos os dias jovens com seus carrinhos rebaixados, desviando e correndo. Aqui na Marquês do Herval, não importa a hora do dia. Pode ser um pouco antes das 8 da manhã, quando eu já ando por aqui, ou no meio da manhã, ou à tarde, ou no meio da madrugada. No começo da noite. Por exemplo, hoje tivemos um atropelamento aqui na faixa de segurança e, de forma sistemática, essa rapaziada faz isso aqui no centro, né? E daí é aquela cena clássica de imaginar um idoso com o seu ritmo atravessando a rua, sendo colhido por uma pessoa que só pensa no seu umbigo, no seu cabelo arrepiado ou na porcaria da música que ele ouve no som de R$100 que ele tem. Eu acho isso preocupante, eu acho que cabe medidas mais sérias de conscientização, mas não tem como se pensar em trânsito em Santo Ângelo, porque é uma coisa muito desregrada, né? Não tem nexo, não tem início, não tem fim, não tem preferencial. Hoje tu fica aqui andando no ritmo que teu carro puder ir, no horário que tu tá. Algum horário de manhã cedo, talvez com um pouco menos movimento, acontece esse tipo de coisa. Um para na faixa, o outro passa reto achando que tá livre, né? Então tem que se pensar sobre isso, e nesse momento dessa reflexão, a punição ao mau condutor tem de ser efetivada. Eu não posso dirigir, falar no celular, fumar, as três coisas ao mesmo tempo ali, porque eu vou dirigir o carro como? Com o pé, né? Eu não posso andar mais sem cinto de segurança. Então tem de ter a punição. Eu acho que nessa hora a dor do bolso ensinaria o pessoal, que é o condutor, pelo menos, a ter essa precaução, digamos assim, né, financeira, mas que daí vai estar salvando vida. Muito bem, são 2h05. A gente conclui a participação do Francisco Medeiros aqui. Ele foi premiado aqui com 2 vezes essa semana, porque eu aproveitei a presença dele na cidade. Que tu volte para lá e continue com essa visão que tu tens aí, principalmente com a preocupação ética, com a preocupação moral, que tu tão bem transmitias aos teus alunos, e eu espero que tu sigas isso na tua atividade atual. Muito obrigado, tá? Eu estou com as portas abertas aqui sempre para te receber. Eu estive na companhia de Matheus Rasta ali, que está com a camisa floreada, muito paz e amor, curtindo as nuvens. É um deboísta, né? Hã? Deboísta. Deboísta. Né? Não viu isso aí? Não. É uma crise dos deboístas que eles botaram num funcionário de um tribunal lá. Aqui somos deboístas, deixa eu ver uma enxurrada de críticas. Por isso que o processo é tão amplo, vocês não fazem nada. Procura aí uma nova filosofia de vida, os deboístas. Muito bem. Matheus Rasta, Marcos Luft e Sérgio Luiz Toneto Júnior estiveram aqui levando o Café Missioneiro, este bate-papo cotidiano da Novos Horizontes, e eu agradeço mais uma vez as diversas manifestações de apoio ao nosso conteúdo, e é isso mesmo, isso é a força que a gente precisa para estar aqui. Outubro começou, estamos com energia renovada, vem aí Jeter Paz para comandar esta tarde de sucessos na Novos Horizontes. Muito boa tarde e até amanhã.